A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 23. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel, em Samaria, 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe, com Arié, e com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro de crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser. Agora chegou o fim do reino de Israel do norte. Nós já compartilhamos que o povo de Israel, quando entraram na terra prometida, eram 12 tribos, como 12 estados. E Saul, Davi e Salomão reinou sobre as 12 tribos. Mas quando chegou Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido politicamente. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, o reino de Israel e o reino de Judá. E aí começaram a era dos reis, tanto no norte como no sul. E nós vemos aqui que quando começou o reinado do norte, começou com Jeroboão. E a coisa que ele fez abominável, ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um bezerro em Dan e outro em Betel. E disse para as 10 tribos que aqueles bezerros eram o Deus que tinha tirado eles do Egito e tinha dado a terra prometida para eles. Então levou todas as 10 tribos pelo caminho da idolatria, da profanação, da abominação. Não existe um pecado na Bíblia mais abominável do que idolatria. E este é o pecado de Jeroboão. E todos os reis do reino do norte seguiram Jeroboão nessa prática. Nenhum dos seus sucessores, porque um matava o outro e ficava com o reinado, teve coragem de tirar os bezerros de ouro, de destruir os bezerros de ouro, e dizer para o povo que aquilo era ídolos, que aquilo não era o Deus de Israel. Isso foi uma pena. Então todos os reis que sucederam, a Bíblia relata, e eles seguiram no pecado de Jeroboão, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E agora nós chegamos na época de Tiglat-Pileser, veja bem, rei da Assíria. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, e a Abel, Bet-Maaca, e a Jonoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Assíria. Veja que ele derrotou o reino de Israel, morreu muita gente, com certeza os soldados valorosos foram mortos. E ele pegou o povo que sobrou e levou como escravo para a Assíria, onde ele era rei. E o seu império era muito poderoso, havia muitas nações debaixo do seu domínio. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filho de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto Uzias, seu pai. Tão somente os altos não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, os mais atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas, reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor
a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria. Então veja que o Tiglat-Pileser é rei da Assíria. E esse rei Rezim é rei da Síria. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós estamos chegando aqui no livro de Reis, na época em que Deus está enviando reinos poderosos, fortes, para destruir toda a nação de Israel. E esse rei da Assíria é o que vai destruir totalmente o reino do norte. E lá na frente nós vamos ver que Nabucodonosor é o que vai destruir totalmente o reino do sul, o reino de Judá. Então essa é a situação. Deus preservou ainda um pouco mais o reino de Judá. Por quê? Porque você pode observar que alguns, ou talvez a maioria dos reis de Judá, do reino do sul, eles andaram no caminho de Davi. Andaram no caminho daqueles que fizeram o que era reto ao Senhor. Embora o povo ainda continuava fazendo adorações nas montanhas, e Deus falou que não era só em Jerusalém, só lá no templo. Então nós vemos que eles foram destruídos porque não ouviram a palavra do Senhor, não obedeceram a palavra de Deus. E aí os inimigos vieram e derrotaram totalmente o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos continuar lendo aqui, Ainda tem mais uns reis aqui pela frente. Mas daqui a pouco nós vamos ver que acabou todo o reinado. Tanto é que hoje o país de Israel, a nação de Israel, não são reis que governam. Primeiro-ministro, uma coisa assim que eleito pelas clãs, pelas tribos, e a pessoa é o representante de Israel, mas ele não é rei. Porque o período de reis terminou antes de Cristo. Mais ou menos 500, 600 anos, acabou todo esse negócio de ter rei no país de Israel. Por quê? Porque eles trocaram Deus, que é o verdadeiro rei, o rei dos reis, por um homem rei. E o primeiro foi Saul, depois Davi, Salomão, Roboão, e aí veio norte e sul. Então o Senhor, ele não aprovou a questão dos reis. Ele falou assim, se o povo está pedindo rei, então eu vou dar. Se eles querem me trocar, vamos trocar. Então eles não me querem como Deus deles, Deus Espírito, Criador dos céus e da terra, ser o rei de Israel. Querem um homem no lugar, então vamos dar o homem no lugar. Qual foi o fim? A destruição. Então hoje Deus, ele também quer ser o seu rei. Ele não quer que ninguém, nada nem ninguém, seja rei na sua vida. Mas ele quer ser soberano. E hoje esse rei dos reis, que é o Deus Criador, ele se fez carne, que é Jesus Cristo. Já faz 2019 anos que ele nasceu da Virgem Maria. Deus se vestiu de carne por meio de Maria. E a Maria é a mãe biológica da carne do Senhor Jesus. Não, ela não é a mãe de Deus, porque foi Deus quem fez ela. E depois que ele teve o seu viver humano, ele morreu crucificado e ressuscitou. E hoje ele é quem? O Espírito. Então o Espírito Santo é Jesus. E Jesus é Deus, o Pai da eternidade vestido de carne. E ele quer morar dentro de você. E quando você o chama, ó Senhor Jesus, entra na minha vida. O Criador entra no seu espírito como Filho de Deus, como Espírito Santo, para te salvar e te redimir. E Ele é que deseja ser o Rei na sua vida. Então Ele não quer que nenhum homem, nenhuma religião, nenhuma denominação seja seu governante. Ele quer Ele mesmo ser o governante da sua vida dentro de você. Lembra aquele versículo que o Senhor fala na palavra? Quando falares com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com Ele. Esse quarto não é o quarto onde você dorme, que tem a sua cama. Esse quarto é o teu espírito humano. Quando você se volta para dentro de você e começa a invocar, ó Senhor Jesus. Você começa a exercitar o teu espírito humano por meio de invocar o Espírito do Senhor. Ó Senhor Jesus. Lá em Coríntios diz que ninguém proclama que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Então, quando nós invocamos, onde nós estamos? Em comunhão, nosso Espírito com o de Deus. Ó Senhor Jesus. Quando você começa a desenvolver o teu Espírito, fazer ele acender, porque ele é a lâmpada, e o Senhor é a energia. Quando você chama Senhor Jesus, aí a lâmpada acende. Quando você tem essa experiência, você passa a ser guiado pelo Senhor. Só que o que acontece? Acontece que a maioria das pessoas tem essa experiência de conhecer a Deus e a palavra por meio de alguma religião.
E depois, em vez da pessoa se tornar um seguidor do Espírito Santo dentro dela, ela passa a seguir o sistema religioso e o líder daquela religião. Aí caímos na situação dos reis de Judá e dos reis de Israel. Aí você vai ver lá na frente os líderes religiosos caindo em toda sorte de pecado. Adultério, fornicação, roubo, furto e vai. Aí as pessoas se escandalizam com Deus, não com a pessoa. E não querem mais a palavra e não querem mais a Deus. Por quê? Porque ela se frustrou com o rei homem. Porque ela mesma escolheu o rei homem para estar no lugar do rei Deus dentro dela. Então Deus quer ser o meu rei, o seu rei dentro de você. Não vamos dar atenção aos homens, nem aos sistemas religiosos, seja ele qual for, nem a sistema político. Vamos dar atenção ao Deus vivo que habita dentro do nosso espírito. Ele é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, que é Deus vestido de carne. Ele é o único Deus criador dos céus e da terra. Vamos entronizá-lo? Ó Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o Espírito vivo que está dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua encarnação, se apresentando a nós como Filho, como Deus vestido de carne. Obrigado porque o Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de Ti, na Tua presença, na Tua comunhão. Senhor, nós Te entronizamos como nosso Rei. Nos ensina a Te seguirmos dentro de nós como a unção. Nos liberta, Senhor, de todo tipo de sistema religioso. Todo tipo de sistema, Senhor, de seguir homens. Nós queremos cada dia aprender a seguir a Tua unção, o Teu Espírito, o Senhor mesmo dentro de nós. Porque Tu és o nosso Rei. Cuida de nós, Senhor, e nos conduz até a Tua presença, a Tua glória cada dia. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos as lições de todos esses reis que foram deixados registrados aqui na Tua palavra, para nós aprendermos como proceder no Teu reino. Aleluia. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que Ele seja o único rei na sua vida. Não se sujeite a nada nem a ninguém. Se sujeite somente ao Criador dentro de você. Um dia você estará diante dEle. E a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Naquela hora não adianta você ter participado de um sistema religioso, ter seguido um homem, que ele não vai poder fazer absolutamente nada por você. Deus vai perguntar para você: o que é que você fez na sua vida? O que é que você fez com aquilo que eu te incumbi, que eu te comissionei? E é você e Ele. Então que o Senhor nos dê essa graça de nós amadurecermos. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor.